Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje eu trago um vídeo muito aguardado, foi um vídeo que eu amei fazer, foi um vídeo que eu pirei assim, que é crítica barra final explicado barra entendendo Vidro, o novo filme do M. Night Shyamalan. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha nesse vídeo e vamos falar desse filme que tá, ó, uma delícia. Vidro é o terceiro filme na trilogia do Shyamalan sobre super-heróis que conta com Corpo Fechado e Fragmentado, e é uma trilogia linda, incrível, maravilhosa, perfeita, totalmente sem defeitos, né? O Shyamalan fez Corpo Fechado há 19 anos atrás, então faz muito tempo. Não fez tanto sucesso na época, mas depois ele começou a agradar bastante as pessoas, até que elas perceberam que era um filme sobre super-heróis, né? Porque contava a história do David Dunn, que era um cara que descobria que ele era invencível, inquebrável, né? Tanto que o filme, em inglês, se chama Unbreakable, né? Foi traduzido para Corpo Fechado, mas é algo como inquebrável. O Shyamalan sempre falou que o sonho dele era fazer uma trilogia, era fazer mais filmes sobre aquele universo, contar mais a história daqueles personagens. E aí, eles nos surpreendeu em Fragmentado, né? Um filme com o James McAvoy, inclusive meu crush maravilhoso. Ele é um deus da atuação, esse homem. Alguém dá um Oscar pra esse homem, por favor. Ele fez Fragmentado, que foi um filme que contou a história de um personagem que tem múltiplas personalidades e ele, enfim, acontecem várias coisas até que ele se transforma numa outra criatura chamada a Fera, que é uma criatura que quebra tudo que a gente sabe sobre essas múltiplas personalidades, porque ele muda fisicamente, ele tem outras características físicas, ele fica mais forte, ele anda no teto, na parede, é um negócio muito louco, assim, utilizou drogas para escrever este filme. No final de Fragmentado, a gente tem a participação do Bruce Willis como David Dunn, finalmente de volta, retornando, finalmente conectando este universo maravilhoso do Shyamalan. E aí, logo em seguida, ele já anunciou a continuação, né, o final da trilogia, que seria Vidro, focado, em claro, no Mr. Glass, que é interpretado pelo Samuel L. Jackson, que é um cara que tem ossos muito frágeis, né, como se fossem de vidro. Ele já sofreu mais de 90 fraturas no corpo na vida dele, né, um cara totalmente traumatizado e que acredita que super-heróis existem e que o David Dunn é um super-herói. Bom, resumo da ópera. Fez o filme do Vidro, estreou o filme do Vidro. Ele é incrível, maravilhoso. Mas agora eu vou falar de Vidro sem spoilers, então se você já viu os outros dois filmes, tá tranquilo, tá? Eu vou falar um pouquinho sem spoilers e depois eu vou entrar numa análise mais profunda com spoilers, e aí se você ainda não viu o filme, você não quer saber, aí você fecha o vídeo, tá? Mas ainda dá pra assistir, fica tranquilo, não vai dar spoiler. Bom, como eu disse, então, o Vidro, ele é a continuação desses dois filmes, e aí a gente vai ver finalmente a união desse universo de uma vez por todas. Então primeiro a gente tinha o Sr. Glass e o David Dunn, e depois a gente tem o Kevin, que sofre de múltiplas personalidades e que o seu corpo virou a casa de uma entidade chamada a Horda, né, de um movimento que acredita que a Fera, né, vai ser a evolução do ser humano. Então a Fera é essa criatura que toma conta do corpo. Ele acredita que as pessoas que são quebradas, que já passaram por traumas na vida, essas pessoas são especiais. E aí nesse filme a gente vai ver a união de todos esses universos. Vocês já sabem que a Sarah Paulson entrou no filme como a doutora Ellie, que é uma psicóloga que vai estudar esses três personagens, essas três figuras que acreditam que eles são super-heróis, que eles têm superpoderes, né? E ela vai tentar convencer eles do contrário, de que eles não têm superpoderes e de que eles são pessoas normais que foram levadas a acreditar numa coisa que não é verdade. Então o filme, ele vai falar bastante sobre essa questão psicológica do ser humano, sobre como a gente é levado a acreditar nas coisas pela simples sugestão de que elas sejam reais, mas o filme também fala bastante sobre essa questão de heróis e vilões, e ele brinca bastante com toda essa parte das histórias em quadrinho. Ele traz de volta todos os personagens secundários, então cada um dos nossos personagens principais tem o seu sidekick, né, o seu personagem secundário. Então o Elijah tem a mãe dele, o David Dunn tem o filho dele, né, o Joseph, e o Kevin tem a Casey, que é a Anya Taylor-Joy, que foi a menina, ela foi incrível no Fragmentado, inclusive ela estava muito bem, e ela está de volta nesse filme. De uma forma geral, o filme me agradou muito, muito mesmo. Ele tem muitos plot twists, não é só um, não é só dois, tá? Ele tem muitos plot twists mesmo, assim. Tem um plot twist em especial, porque eu dei um berro no cinema, eu fiquei desesperada, descabelada, doida. Mas eu acho que o filme, ele não é só isso, né? Eu acho que o filme, ele se mantém por outras coisas. O Shyamalan, ele tem um jeito de fazer cinema incrível,
incrível, assim, é realmente uma arte e ao mesmo tempo é um entretenimento. Eu acho que ele consegue fazer um filme que é a grande mistura desses dois polos, né? Então, eu gostei muito, gostei bastante do filme. Tô louca pra assistir de novo, pra reparar coisas que eu não tenho reparado antes. Mas, de uma forma geral, é um filme excelente. Então, se você tá esperando, se você tá ansioso, vai na fé que vai dar tudo certo. Agora, vamos falar um pouquinho com spoilers. Um pouquinho não. Eu tenho muita coisa pra falar com spoilers, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a minha análise do final do filme. Não sei se tá certo, não sei se tá errado. Foi como eu interpretei. Então, você pode interpretar de outra forma. E se você interpretou de outra forma, comenta aqui embaixo como você achou, como você entendeu tudo que aconteceu. Mas eu vou contar o que eu entendi. E, claro, eu vou recapitular muitas coisas que aconteceram. Então, a partir de agora, a gente tem spoilers de vidro e dos outros filmes também, mas principalmente de vidro. Então, se você ainda não assistiu, não quer spoilers, né, clica ali no xizinho, depois você volta. Mas se você já assistiu, quer spoilers, então vamos falar desse final. Bom, como eu disse, o grande ponto do filme são os super-heróis, essa sátira, né, essa crítica em relação às figuras do super-herói. E eu acho que uma das coisas mais interessantes do filme foi essa questão de botar tudo em perspectiva. O Shyamalan, ele tenta trazer os super-heróis para um universo mais próximo da realidade, da nossa realidade, da gente acreditar que pode ter um super-herói andando aqui na Terra junto com a gente. Isso é muito discutido, né? A doutora Ellie, ela tenta o tempo inteiro convencer eles de que aquilo não é real, de que aquilo é simplesmente a mente deles trabalhando pra acreditar naquilo. E é muito bom porque você assiste o filme e você não sabe no que você vai acreditar. Será que é verdade? Será que ela tá falando a verdade? Será que eles têm superpoderes mesmo? Então é uma coisa que deixa um pouco aberto a sua interpretação mesmo, né? E eu acho que isso foi uma das partes que eu mais gostei, assim. Gostei muito dela conversando com eles naquela cena que estão os três na cadeira, uma cena muito, muito boa, onde ela começa a analisar também os traumas da vida deles que levaram eles a estarem naquele momento acreditando que eles têm aqueles superpoderes. É incrível, é impecável esse momento. Bom, a gente é levado a acreditar que esse filme vai levar a gente para a grande batalha final que sempre existe nos filmes de heróis, sempre existe nos quadrinhos. Então, o showdown, né? A mãe do Elijah até fala isso mais de uma vez, aquele lá é o momento do showdown, de ver realmente quem que tá ali para as coisas. Mas a gente vai perceber aos poucos de que talvez aquilo não seja o showdown. O Elijah, ele se planeja para fazer esse showdown acontecer no prédio que está sendo inaugurado lá, que é um prédio gigante, que vão ter milhares de câmeras transmitindo tudo, porque ele mostra tanto pro David quanto pra Fera que aquilo é a forma de provar se esses poderes existem mesmo ou se são coisas da cabeça deles, né? Então ele dá um jeito de manipular eles para eles terem essa sede de escapar lá do hospital e ir para esse lugar para ter essa batalha. Eu acho que isso é um momento muito importante porque aqui a gente já viu personagens que tiveram suas origens explicadas, a gente já viu aquele primeiro momento onde o personagem tá tentando lidar com os seus poderes, então aqui os poderes já estão totalmente absorvidos, né, por eles já sabem o que fazer. Então, realmente, é aquela batalha final, aquele momento do clímax, entendeu? Vingadores Ultimato, essa é a hora. Só que o que acontece é que eles acabam escapando ali do hospital e eles ficam meio que presos no quintal, né, no jardim ali na frente do hospital, e é ali que acontece a batalha. Então os planos do Elijah já começam a não dar certo direito, e é nesse momento em que um dos plot twists, eu acho que o plot twist mais chocante de todos, é revelado. Esse plot twist me deixou de queixo caído, eu fiquei, não, sério, meu Deus do céu. Então nesse momento eles estão todos ali, a Fera vai atacar o David, vai começar, mano, a treta, a porradaria, o Elijah tá lá ansioso, e aí o Joseph, né, o filho do David, ele chega e ele fala assim, não, mas eu tenho uma informação que vocês precisam saber, e aí ele conta pra Fera, pra Horda e pro Kevin e pro David também, conta que o pai do Kevin não largou ele, mas sim estava em um acidente de trem que por acaso era o mesmo acidente que o David estava quando ele descobriu que ele era invencível, que por acaso era o mesmo acidente que o Elijah causou de propósito porque ele estava naquela pira de ser um super vilão. Pã! Deu tela azul assim nessa hora, eu falei, meu Deus! E aí a gente descobre, né, que o Elijah se considera um criador de vilões, ele já sabia dessa informação, ele estava aguardando para o momento correto para dar essa informação para a Horda, né, pro Kevin, e isso já dá o nosso plot twist na história, porque eles iam se matar
e aí a besta, a fera, resolve bater no Elijah, né, que tá todo já ferrado, ele fica com o ombro quebrado, ele cai no chão, tá todo quebrado e tal, e aí os dois partem pra briga e começam a brigar pra caramba, e aí muita coisa acontece. Então esse primeiro plot twist já foi muito importante, né, porque a gente já sabe a verdadeira origem do Kevin e de tudo que aconteceu de ruim com ele. O que é importante dessa história, desse plot twist, é que o Elijah se considera este criador de super-heróis, e eu acho que isso ajuda a embasar ainda mais aquela teoria de que não existe um super-herói sem um super-vilão, da mesma forma que não existe um super-vilão sem um super-herói. Eles são forças que se equilibram e eles são forças que precisam um do outro para existir. Então, quando o David foi criado, quando a força dele, a invencibilidade dele foi criada, precisava, né, o universo precisava de algo para equilibrar, e foi assim que o pai do Kevin morreu e a besta foi criada naquele momento. É claro que a besta ela só se desenvolveria completamente muitos anos depois, né? Mas aquilo ali foi a faísca inicial para fazer tudo acontecer. E isso é uma informação muito importante, então guarda aí no coração de vocês. Não existe herói sem super vilão. Também é nesse momento que eles estão lá todos brigando, muita coisa acontece, a polícia chega, tal, não sei o quê. A gente descobre que a Casey, ela tem um poder muito forte em relação ao Kevin, ela consegue trazer o Kevin pra luz, né, que é a personalidade original, e ele confia nela, então ela tem uma ligação com ele, e aí, nesse momento, a polícia, que foi chamada pela Doutora Ellie, mata todos eles. E aí é aí que a gente descobre o nosso segundo plot twist do filme, que a Doutora Ellie, ela não é simplesmente uma psicóloga, mas ela faz parte de uma organização que existe para impedir que super-heróis e super-vilões existam no mundo. Então, o trabalho dela é convencer essas pessoas que têm superpoderes a acreditarem que elas não têm. Então, quando ela estava falando para eles que aquilo era coisa da cabeça deles, ela sabia que não era e ela estava tentando convencer eles do contrário, mas infelizmente não deu certo, né? Por conta do plano do Elijah, eles conseguiram se libertar e eles acabaram abraçando o poder e chegando ali no ápice desse poder todo. E aí, a única solução é realmente matar eles para evitar que as pessoas saibam que existem pessoas superpoderosas. Porque é exatamente isso que eu falei, né? Se a gente tem um super-herói, a gente tem um super-vilão. E ela acha que a única forma de evitar o super-vilão é evitando o super-herói também, né? Eles são forças que se complementam, um não pode existir sem o outro. Então, para evitar isso, essa organização resolve evitar todos os super-heróis que existem no planeta Terra. Mas não acabou, não acabou. Vamos continuar que não acabou. Aí, a gente chega em outro momento importante. A mãe do Elijah, quando ele tá morrendo, ela senta pra conversar com ele. Ele tem um momento ali de redenção, onde ele sabe que ele não foi um erro, né? Que ele nasceu com um propósito. E aí, ela fala sobre esse showdown e ela fala que tá tudo estranho, porque o showdown não era pra acontecer assim. E o Elijah, ele fala uma coisa muito importante que ficou comigo, assim, ficou guardado no meu coração, que foi o seguinte: aquilo não era o showdown, aquilo era uma história de origem. Agora vem cá, que super-herói morre na história de origem? A história de origem é o começo da jornada do herói, né? E a gente já viu a história de origem desses personagens. A gente já sabe de onde eles vieram. Como é que aquilo é uma história de origem? De quem? Essa história de origem. A vida segue, eles morrem, né? Todo mundo fica muito triste. A Doutora Ellie, ela acredita que ela ganhou, ela conta lá pra organização dela que tá tudo certo, ela se livrou desses super-heróis e ela pergunta se ela pode seguir para a próxima cidade. E é assim que a gente descobre que essa organização é muito maior do que a gente imaginava, porque tá indo atrás de todos os super-heróis em todos os lugares mesmo. Mas ela resolve ir numa loja de quadrinhos pra fazer pesquisa, né, de campo, porque foi assim que todos os plots da história foram revelados. E nessa loja em quadrinhos, ela ouve dois garotos conversando sobre como o super vilão sempre tem um plano, né, que vai além daquilo que a gente tá enxergando, tem um plano que é um plot twist. E é aí que ela fala, não vai dar bom, não vai dar bom. Ela volta correndo lá pro instituto e aí que o plano total do Elijah é revelado. Então Elijah, ele sabia tudo que ele estava fazendo, ele finge que ele está sedado durante o filme inteiro e através dessas manipulações dele, ele faz com que eles sejam obrigados a instalar milhões de câmeras em todos os cantos do hospital. Ela até comenta com ele que não existe um canto desse hospital que não tenha uma câmera, né? Então o Elijah fez lá suas manipulações, fingiu que estava sedado o filme inteiro e ele fez com que as pessoas fossem obrigadas a colocar essas câmeras, e aí tudo isso fazia parte do plano dele, né? E durante a batalha final, que a Doutora Ellie
tem certeza que todas as pessoas estão escondidas, né? E que as únicas pessoas que estão vendo aquilo são pessoas que têm a tatuagem, ou seja, são pessoas que participam dessa organização que ela faz parte. Na verdade, o Elijah estava filmando tudo e transmitindo ao vivo tudo que estava acontecendo. E quando a transmissão acaba, isso é enviado diretamente para os nossos 3 cúmplices: a Casey, a mãe do Elijah, e o Joseph, o filho do David. Então eles recebem essas imagens que provam que os super-heróis existem, que mostram superpoderes acontecendo. Tem a briga, né, do David com a Fera, tem o David entortando o metal, tem a Fera tomando tiro, tem muita coisa acontecendo ali. E o Elijah entrega isso para as pessoas e ele confia que essas pessoas vão saber o que fazer. Uma coisa que deveria ter ficado em segredo e que era para ficar em segredo é divulgada para o mundo inteiro, porque os 3 decidem postar tudo aquilo na internet para que todos tenham acesso. E aí, isso fica bem claro para mim, uma coisa que o Elijah falou sobre ser uma história de origem, que é a origem de um super-herói que a gente ainda não conhece. Todo esse plano era para mostrar que os super-heróis existem e ser capaz de criar novos super-heróis mesmo quando ele está morto. Mesmo morto, ele ainda tem a possibilidade de impactar as pessoas e de impressionar elas com aquelas imagens e delas olharem pra dentro e descobrirem um super-herói dentro delas, né? Então eu acho que é aquela coisa, uma vez que a verdade está aí fora, né, que ela foi revelada, você não pode mais desver aquilo. E eu acho que é isso que eles fazem no final desse filme. Então assim, a doutora Ellie, ela provavelmente vai perder o emprego dela, né, porque não era pra ninguém saber. E agora o mundo inteiro sabe e ela, né, se ferrou. Então provavelmente alguma coisa vai acontecer com essa organização. E a gente também ainda não sabe direito de onde veio, o que é, porque ela fala que há anos e anos e anos eles lidam com super-heróis. Então é claro que a origem ainda pode ser a origem dessa organização e de tudo que acontece, ou pode ser a origem de vários super-heróis que vão começar a aparecer a partir dessas filmagens, né? A partir deles descobrirem essa verdade sobre as pessoas, sobre pessoas que são metade humano, metade pessoas superiores, né? Metade super-heróis, ou até desses nossos 3 personagens secundários, que são pessoas ordinárias, mas pode ser que a partir disso eles engatilhem, né? Eles consigam descobrir alguma coisa heróica em relação a eles. Então eu acho que esse é o final do filme, ele mostra que super-heróis, eles estão ali, né, com a gente, eles estão aqui, eles vivem no meio de nós. E claro, né, que sem um super-herói a gente não tem um super-vilão e vice-versa. Então eu acho que é um filme que faz você pensar. Você sai do filme, você fica ali, ó, matutando as coisas, fica ali pensando, fica ali acontecendo muita coisa. Essa é a minha interpretação, é lógico que pode existir milhões, a minha interpretação pode estar totalmente errada, mas foi a forma que eu gostei de assistir o filme, gostei de ver o filme desse jeito. Então eu espero que vocês tenham gostado também. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem o seu joinha, comentem aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!